Então, bem-vindos, bem-vindas, queridos alunos, queridas alunas. E hoje, então, vamos acompanhar a segunda parte da nossa aula número 3. E vamos procurar entender por que se faz teologia. Muitas vezes, nós que fazemos um curso de teologia, somos surpreendidos com a pergunta: por que você faz um curso de teologia? Nós temos um motivo especial, porque somos pessoas de fé, fazemos teologia porque ela parte da fé para entendê-la e retorna à prática da fé. Este é o primeiro motivo. Vimos que a fonte da teologia é Deus, e é de livre iniciativa que Deus se revela aos homens como amigos, por sua vontade e por seu amor. Deus se mostra e manifesta o seu projeto aos homens, pois ele é amor e salvação. É, portanto, este Deus que se revela que a teologia procura conhecer, para que nós, suas criaturas, vivamos unidos entre nós e com o próprio Deus. Então, neste tema, por que fazer teologia, vamos abordar essa nossa aula da semana de 13 a 19 de abril. O homem, criado à imagem e semelhança de Deus, é capaz de conhecer e de amar a Deus. Deus cria e acompanha sua criação por meio dela vai se revelando. Em certo momento da história da humanidade, Deus se revela plenamente em Jesus Cristo, a partir da encarnação, da vida, da obra, morte e ressurreição de Jesus e do envio do Espírito Santo, Cristo continua presente na Igreja para todo sempre. Cristo, a plenitude da revelação de Deus à humanidade, revela o Pai, a quem a teologia busca compreender na união com o Espírito Santo. Na aula de hoje, vamos esclarecer sobre os motivos de se fazer teologia. Para isso, passaremos pelos seguintes pontos: a revelação divina, estudada pela teologia, é compreendida aos olhos da fé, diante do conhecimento da revelação divina, vislumbramos com esperança o nosso futuro último e definitivo. E para enriquecer o nosso estudo, leremos também o texto do professor Konins sobre a teologia no espaço público. Então, vamos pedir a Santo Tomás de Aquino, que é o nosso padroeiro dos teólogos e o padroeiro da FATEL, que nos abençoe nessa caminhada de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santo Tomás de Aquino, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Então, nós veremos o nosso primeiro tópico, não é?
Por que fazer teologia? Vamos esclarecer então um pouquinho o nosso conceito sobre teologia. O que vem a ser teologia? Entendendo o que vem a ser teologia, vamos entender por que fazer teologia. Em princípio, nós vimos que teologia é uma reflexão sobre a fé, e no nosso caso, sobre a fé cristã. E essa reflexão, ela acontece de uma maneira sistemática, crítica, organizada, e então veremos a partir de quais dados acontece esta reflexão. Os dados que nos são fornecidos pela revelação divina. Esta revelação é o que estuda a teologia, e somente a revelação é compreendida aos olhos da fé. Então, teologia é uma ciência que exige fé. Revelação significa que Deus diz quem Ele é às criaturas amadas, e com elas Ele faz aliança. A resposta das criaturas a esta aliança é a fé. Portanto, só se pode fazer teologia quem responde com fé à revelação de Deus. A fé implica entrega a Deus, implica conhecimento de Deus, implica agir no amor e ter esperança no que Deus nos promete. Significa, portanto, a nossa entrega a Deus, confiar em Deus, entregar a Ele o coração, jogar-se em suas mãos sem reserva, em uma entrega amorosa. Esta entrega exige caminhada no processo da vida toda. Dela fazem parte momentos de dúvidas, de incertezas. A fé não é um caminho linear, existem altos e baixos. E quando acontecem esses altos e baixos? Quando a fé é provada, até que a confiança vença a nossa indiferença. Jesus também foi provado em sua vida. João da Cruz, místico do século XVI, no seu cântico espiritual, compara a peregrinação do homem rumo a Deus como uma mulher que busca o seu amado, comparada ao Cântico dos Cânticos, capítulo 6, versículos de 1 a 3. Sem outra luz, sem outro guia, senão aquela que arde no coração. O cristão caminha na busca dessa luz, em meio à escuridão da noite, pois o resplendor que o conduz é mais forte do que a luz do meio-dia. O nosso querido Dom Terra, ele diz o seguinte, que a luz do dia nos faz ver muito próximo. Nós vemos quem está à nossa frente, mas a escuridão da noite nos leva longe. Nós vemos milhões de anos-luz, as galáxias no céu. Então, muitas vezes são as incertezas da fé, são esses momentos de dúvida que nos fazem crescer, como também nos diz São João da Cruz. A entrega a Deus significa também crer no que Deus revela por meio da sua palavra. Então, tanto a entrega como o conhecimento do que Deus revela por sua palavra. Para conhecer o conteúdo da fé, o cristão precisa da razão e do estudo para interpretar e atualizar a palavra de Deus na sua vida cotidiana. Fides queres intellectum, a fé que busca entender-se, de Santo Anselmo, no século XI. Vejamos os riscos por que passa nossa fé nos dias atuais. Então, quais são
esses altos, esses baixos que podemos passar nos dias atuais em relação à nossa fé. O primeiro risco é o risco do fundamentalismo. A fé implica entrega a Deus na busca do conhecimento da revelação divina, vivendo-se ao mesmo tempo inserido na atualidade do nosso mundo. O fundamentalismo, ao contrário, consiste em colocar o fundamento da fé nas manifestações do passado, sem diálogo com o presente e com o outro, com uma leitura ao pé da letra da palavra escrita, como se a pessoa fosse o dono da verdade. Em vez de abrir mão de sua visão ao diferente, o fundamentalista reforça com argumentos somente o que já sabe, fazendo uma teologia blindada, repetindo velhos chavões ou repetindo dogmas e normas sem compreender o que significam, tornando-se assim arrogante e intolerante. Este risco do fundamentalismo é muito grande e muito presente nos nossos dias. Outro risco que a fé corre hoje em dia é o risco do racionalismo. O excesso de razão torna a pessoa com a cabeça grande e o coração pequeno. Racionalistas são pessoas que falam muito bem, mas o conhecimento toma o lugar da espiritualidade e dá a ilusão de que a pessoa domina todo o conhecimento, somente porque sabe. São Paulo nos diz: o conhecimento incha, o amor é que constrói. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 1. O que conta na teologia é a entrega a Deus e a generosidade para com os outros, reconhecendo que Deus é infinitamente mais do que podemos abarcá-lo com o nosso conhecimento. Segundo o Papa Emérito Bento XVI, ao citar Santo Tomás de Aquino, ele diz que teologia se faz de joelhos. A teologia nos dá fundamentos para suportar estes riscos que afetam e ameaçam a fé nos dias atuais. Então, perante estes riscos do fundamentalismo e do racionalismo, a teologia propõe algumas alternativas para os dias de hoje. Primeiro, a teologia nos leva ao amor solidário. São João Evangelista nos diz: quem ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Primeira carta de João 4:7. Fazer teologia nos leva a conhecer Deus, para refletir sobre o impacto das ações individuais e das práticas coletivas e de nossa atuação no mundo. Teologia é, sobretudo, uma ciência prática e ética, em vista de uma sociedade que Deus sonha para a humanidade. É um conhecimento aberto à novidade radical e sempre maior do reino de Deus. E não um conhecimento estático, baseado em regras antigas, que justifique o estado atual das coisas. A teologia ajuda os cristãos a transformar o mundo. A teologia deve promover a seguinte reflexão: a quem serve o conhecimento que eu estou adquirindo? Como
Este conhecimento sobre Deus influencia a minha ação no mundo. Se tivermos em mente o amor solidário, teremos as condições para vencer tanto o fundamentalismo como o risco do racionalismo. Segundo ponto, diante do conhecimento da revelação divina, vislumbramos com esperança o nosso futuro último e definitivo. Então, vivemos o amor no hoje e no agora, não somente pelo amor ao mundo, mas pela nossa esperança no nosso fim último e definitivo. Segundo São Paulo, a fé é um modo de possuir aquilo que se espera desde já. É um meio de se conhecer as realidades que ainda não se veem também, conforme a sua carta aos Hebreus 11:1. Na tensão escatológica entre o já e o ainda não, ou seja, por eu já conhecer a Deus, mas ainda não em plenitude, até que um dia Deus seja tudo em todos, eu caminho na esperança e no conhecimento de Deus. Estamos, portanto, já experimentando a alegria da eternidade, até que um dia Deus seja tudo em todos. Estamos, portanto, entre o já e o ainda não, em relação ao fim último da nossa existência. Na alegre espera do escatom, do nosso fim último, que é Deus. A teologia mostra, portanto, que estamos a caminho da verdade plena e, desde agora, já podemos conhecer a verdade de Deus de forma esperançosa pelos estudos da revelação divina que a teologia proporciona. A esperança cristã ajuda o cristão a estar neste mundo, a vencer os riscos que ameaçam a fé cristã, pois no conhecimento do reino de Deus inaugurado por Jesus, começa-se a realizar aqui e agora a nossa esperança, que nos leva para além desta existência humana e da nossa história. Pois conforme nos diz São Marcos, versículo 1:15, capítulos 1, versículo 15, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Outras ciências também caminham em compasso conjunto com a teologia, porém se fazem distintas. Por exemplo, vamos citar as ciências da religião. O curso de ciências da religião apresenta como matéria-prima o fenômeno religioso, estudado sob diversos ângulos. É uma ciência, porém, que difere da teologia por dispensar a fé. Considera os livros sagrados das diversas religiões sem juízo de valor. Não tem compromisso com religião alguma ou com qualquer igreja. Um ateu pode ser um excelente estudioso de ciências da religião, porém jamais será um bom estudante de teologia. A perspectiva do estudo de cada uma dessas ciências é diferente. Cada uma tem seu valor e tem o seu ponto de vista. A teologia pressupõe a fé, reflete sobre Deus de forma engajada, com a finalidade de gerar e difundir um saber que será útil para a missão da Igreja no mundo.
O ofício da teologia, portanto, visa munir o estudante de conceitos para que compreenda melhor o que vive e o que crê. Quem estuda teologia se apropria de um saber útil para si, para os outros e para a igreja. No início são muitas noções, depois essas noções esparsas vão gerando novos conhecimentos. O estudo de teologia ensina a pensar, e com uma teologia equilibrada e consistente, ninguém perde a fé, mas aprende a reelaborá-la e transmiti-la aos demais. Portanto, meus queridos, nós podemos inferir a seguinte conclusão. Muitas vezes, se nos radicamos no fundamentalismo ou no racionalismo exacerbado, podemos chegar ao que muitos dizem: você vai fazer teologia e vai perder a fé. Então, estejamos atentos, sempre abertos ao amor de Deus e ao amor dos irmãos. A teologia ocorre, primeiro, no nível do auditus fidei, isto é, da escuta da fé, e depois ao nível do intellectus fidei, isto é, do pensar a fé. Recolhem-se dados sobre a fé cristã e da realidade em que se vive, na fase chamada do auditus fidei, da escuta da fé. Em seguida, organizam-se as informações e então gera-se o conhecimento, na etapa criativa da elaboração teológica, que envolve o pensar a fé, em latim, o intellectus fidei. E à medida em que surgem novas realidades humanas e novos conceitos, a teologia evolui. A teologia, portanto, parte da realidade, ascende à reflexão e volta à realidade. Para enriquecer o nosso estudo sobre a ação da teologia e sobre por que fazer teologia, vamos conhecer o que nos diz o grande teólogo, um grande biblista, professor Konings, sobre a teologia no espaço público, na visão deste sacerdote jesuíta. Ele escreveu este artigo no dia 11 de julho de 2012, mas é bem atual para os dias de hoje. A teologia no espaço público. Minhas reflexões sobre o ser cristão devem ter um lugar no espaço público, ao lado da economia e do futebol. Ainda que Deus me seja mais íntimo do que meu próprio íntimo, como disse Agostinho, o lugar onde ele manifesta a sua presença é o mundo em que eu habito, e que me habita, e que me dá as palavras do meu dizer. Deus não é um passageiro clandestino, confinado no espaço sagrado. A fé em Deus não é propriedade particular, mas riqueza a ser partilhada. A teologia, explicação de nossa percepção de Deus e de nossa fé, não deve ficar reservada a correligionários usando jargão inacessível. Não é só para padres e assemelhados, enquanto para os fiéis cristãos comuns bastaria o catecismo.
Aliás, o próprio catecismo se apresenta na linguagem da teologia ensinada nos seminários. Melhor seria se fosse a da teologia pública. Convém que a explicação da fé cristã seja oferecida no espaço público, em diálogo com os interlocutores honestos e sinceros que aí se encontram, crentes ou não. Em primeiro lugar, porque aquilo que não se pode explicar aos outros animais racionais, talvez não seja racional. Por racional, não entendemos o raciocínio formal, silogístico, mas aquilo que razoavelmente se pode conversar com as pessoas normais, mostrando que faz sentido e que não é um absurdo. Uma segunda razão para o diálogo público da teologia é que esta se insere numa tradição cultural. Dela se alimenta e, por sua vez, a enriquece. Os autores bíblicos não recearam acolher dos povos vizinhos determinados símbolos, imagens e conceitos que traduziam a sua própria percepção de Deus, adaptando-os e assinalando as devidas diferenças perante o Deus único. Isto lhes permitia dialogar com seus semelhantes que encontravam no intercâmbio cultural, comercial, etc. O grande exemplo de inserção cultural foi a teologia dos primeiros cristãos, que traduziram os conceitos e imagens bíblicos enraizados na cultura judaica para o mundo grego e latino, contribuindo decisivamente para a cultura da Ásia Ocidental e da Europa. Uma terceira razão é que a teologia pode apontar para todos os dotados de razão os limites desta mesma razão. E isto faz bem. É importante poder dizer, em termos que as pessoas em geral entendam, que nossa percepção humana não é a última palavra, nem a primeira. A teologia traduz para a compreensão universal, almejada pela racionalidade e consistente dos limites dessa, a percepção subjetiva da transcendência, a poesia e a mística, sem as quais o ser humano, crente ou não, se torna inumano. Uma quarta razão é que a teologia fala de coisas práticas que devem ser partilhadas com os demais sujeitos no espaço humano e cidadão. Por exemplo, a questão operária. Toda a tradição bíblico-judaica e cristã insiste no tratamento justo do trabalhador. No próprio dia darás ao trabalhador o seu salário antes do pôr do sol, segundo Deuteronômio 24:15. Isto não pode ficar escondido no debate público em torno do trabalho. Outro exemplo, o cuidado do meio ambiente. A representação bíblica de Adão como jardineiro e cuidador do jardim do Éden, em Gênesis 2:15, contém uma mensagem para o atual debate.
O mesmo se diga da unidade de homem e mulher, unidos em amor constante, que se depreende de Gênesis 2, 23 a 24. O crente não pode guardar suas convicções práticas para si, a não ser que se encapsule numa sociedade à parte. O que hoje em dia seria impossível, pois há muita gente se movimentando no mesmo espaço. E uma parte hoje aqui no nosso coronavírus, com o isolamento social, vemos quanto é difícil para nós nos isolarmos dos outros. Na mesma linha, em vista inclusive da atual histeria em torno do Estado laico, não se pode excluir do espaço público nem da discussão política compreensões da vida humana e opções práticas inspiradas pela convicção religiosa. Esta é tão humana quanto uma ideologia política, desde que tal convicção seja argumentada em contexto e modo democráticos. Finalmente, importa contemplar o diálogo entre as diversas religiões e mesmo com pessoas ateias ou agnósticas. Mas isso exige uma explanação mais ampla, que deixo para outra oportunidade. Cristãos menos acostumados a esta abordagem talvez temam que tal teologia saia do âmbito da fé e se torne secularizada. Isso, nessa visão de muitos, seria perigoso e somente se secular significasse alheio a Deus. Mas, se entende por secularidade o que diz respeito à realidade do mundo, século em latim significa mundo, é um grande avanço para a fé, pois torna Deus mais presente no mundo que Ele mesmo fez e faz surgir. A encarnação de Deus é uma doutrina fundamental da fé cristã. Por isso, o mundo humano, o mundo em que a presença e a ação de Deus são levados à fala. Entre pessoas respeitosas, deve ser tão natural falar de Deus e de sua fé como falar de futebol, o que também só deve se fazer com pessoas que tenham respeito. Esse texto está disponível no blog da Casa da Teologia. Então, meus queridos, aqui está um tema muito interessante para nós refletirmos, né, de muita profundidade. E para isso, então, nós deixamos o seguinte trabalho reflexivo para vocês. Eu peço que vocês assistam o vídeo e leiam também o texto, porque lendo o texto temos possibilidade de refletir de acordo com o ritmo de cada um e de acordo com a necessidade de cada um. Após ver o vídeo e ler o texto, eu sugiro que vocês destaquem em um texto de 10 a 15 linhas os motivos para se fazer o curso de teologia a partir dos argumentos elencados no nosso texto, na nossa aula,
e também na reflexão do Padre Cones. O texto que você irá produzir deve ser encaminhado ao meu e-mail leilaor2608@gmail.com durante a semana desta aula. E ele contará como presença e valerá também ponto na avaliação. Segunda atividade. Com base em seus argumentos, convide pessoas de sua convivência para fazer o curso de teologia. E terceira atividade, se for de seu interesse, busque os nossos livros base, não é? A Casa da Teologia de Murad e a Introdução à Teologia de Libânio, a Casa de Teologia no capítulo 3 e a Introdução à Teologia no início do capítulo 2. Então, por hoje é isso. Eu desejo a vocês bons estudos e uma feliz e abençoada Páscoa com todas as bênçãos de Deus e de Jesus ressuscitado. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Fiquem com Deus e até a próxima aula.